boa noite. Shalom, shalom. Shalom, boa noite, Felipe. Tati, Ciane. Renata, meu amor, como é que você tá? Como que tá, bebê? Neném tá melhor? Meu Deus, você fica na minha mente, você não tem noção. Skin, shalom, a paz. Liane. Bárbara, meu amor, boa noite. Deixa eu colocar aqui a barra. Cadê? Deixa eu ir com minha moderadora. Vê algum comentário aí, você arranca. Em nome de Jesus. Pastor Everton, Leide, Cleo. Vai ter outra cirurgia amanhã? Me manda notícia, tá? E me fala o horário para mim entrar em intercessão. E mandar lá no grupo também dos intercessores. A paz. Para quem é de paz. A graça e paz para quem é de graça e paz. E shalom, shalom. Shalom, Cida, como é que você tá, meu amor? Alisson, boa noite. Shalom, seja bem-vindo. Gente, hoje a gente vai começar uma maratona falando sobre os dons espirituais, tá? Eu não vou falar dos outros sentidos, porque os outros sentidos é basicamente aquilo que eu falei da outra live, tá? Se você não viu a live dos sentidos espirituais, tá lá no YouTube. Eu abri na visão, só que você pode abrir a tua visão, vai abrir também tua audição, se você quiser, o paladar. Aí é com você. Eu foquei mais na visão, porque é o que mais o povo pede. Cristiane, shalom. Carol, meu amor, sempre aqui. Essa diva, shalom. Leice, shalom. Suriel, shalom. A paz do Senhor, boa noite. Ai, obrigada, amor. Bárbara, o tema hoje vai ser dom de profecia. Eu vou começar com dom de profecia. E eu vou explicar para vocês e ativar, claro, aqueles que desejam nos 9 dons do Espírito Santo. Denise, shalom, meu amor, boa noite. Jéssica, Vanessa, paz. Shalom, shalom. Vai ter todos, Suriel, vai ter todos os 9 dons do Espírito Santo. Todos os 9 vai ter live, tá? Eu vou falar como ativar cada um, como que funciona cada dom, tá? Para vocês não se confundirem mais. Mas quem quiser entender mais profundamente, quem quiser esse estudo, Jéssica, eu sou ministro, eu quero saber sobre os dons para poder ensinar, para poder ministrar. Tem o meu curso, tá? Minha Masterclass, 9 dons do Espírito Santo, gente, tá? Maravilhoso. Não é me achando não, mas Deus desceu mesmo. E tá muito bom. Quem já adquiriu aí os 9 dons, fala pra mim aqui, dá um feedback. Pode ser sincero. Pode falar, Jéssica, faltou alguma coisa, que aí a gente faz de novo. Mas eu quero que vocês falem aqui. Quem já adquiriu? Dani, a gente vai falar sobre isso, tá? Vamos falar de todos os dons. Vocês vão entender tudo sobre os dons. Vocês vão sair entendido nessas lives que a gente vai fazer tudo sobre os dons. Amém? Ai, Carol, tu fez a Masterclass, né, Carol? Ô, glória. Ó, a Denise é lá, né? Denise é mais ou menos... Ai, a Denise sempre tá junto, gente. Amo demais essa mulher. Denise, depois eu quero falar contigo, meu amor. Me chama lá no WhatsApp, por favor. Preciso falar com você. Eu tô tão apurada que eu não consigo te chamar. Vamos falar de tudo isso, gente. Vou dar só um tempinho, tá? E a gente já começa. Dá um tempinho pro pessoal entrar. Compartilhem essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem.
para as pessoas poderem aprender o que são os dons espirituais. A igreja precisa aprender sobre os dons. Amém? Shalom. Dominga, shalom, shalom. Como é que você tá? Boa noite, Letícia. Shalom, shalom. Vou dar só um tempinho, a gente já começa, tá? Gente, pergunta, vocês já sabem. Põe na caixinha de pergunta aqui. Pra mim é muito mais fácil. Aí no final da live, eu respondo vocês, tá? Então hoje a gente vai começar a maratona falando dos dons espirituais. Dos 9 dons do Espírito Santo. Como ativar, como usar, como funciona. Então, durante essa maratona, vocês vão ser ativados nos dons, viu? Se vocês quiserem os 9, já pega. Fala assim, se eu quero os 9. Gente, já começa a gerar dentro de vocês. Fala, pai, eu quero ser usado nesse dom. Vocês precisam gerar, vocês precisam começar a querer, desejar. Amém? Eu tô procurando meu PDF e eu nem lembro onde tá, gente. Mas eu vou de cabeça mesmo. Lúcia, boa noite. Eu nem acredito que eu vou ver a Lúcia, gente. Vou dar um abraço nela. Denise, vai lembrando o pessoal aí da caixinha de pergunta, tá? Por favor. Gente, foi assim, foi eu acho que o primeiro, foi o primeiro PDF que eu fiz e que foi esse PDF dos dons. Eu tô orando para Deus me dar sabedoria de como eu vou fazer os PDFs, porque eu já tenho que começar a fazer os PDFs da libertação, da mentoria de libertação, tá? Vocês que estão no grupo da mentoria em grupo Libertação nível 1, tá? Vocês que querem aprender sobre libertação, vocês que querem ser usados em libertação, vai ser o nível 1. Nível 1 eu vou ensinar vocês como identificar o demônio, né? Como saber se ele saiu, se ele não saiu, se ele ainda tá lá. Tudo em relação como vocês fazerem a libertação e o que é o mundo espiritual, né? Tudo isso, como adquirir unção, como adquirir os dons, quais são os dons que são usados em relação, né, à libertação. Tudo isso vocês vão aprender no nível 1. Então eu já tô aqui pedindo para Deus, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda com esses PDF. Porque ficou a coisa mais fofa o meu dos 9 dons, né? Ficou uma folha em branco no começo, eu acho que vocês repararam, né? Mas porque eu sou mais de escrever, gente. Se vocês me falassem assim, Jéssica, me dá um caderno. Gente, eu entrego um caderno, ó. Meus cadernos, vocês verem. Eu escrevo tudo, gente. Eu sou antiga. Falo se eu sou velha, né? Eu sou das antigas, ó. Eu gosto de escrever, ó. Eu sou de escrever, ó. Então, se vocês falassem assim pra mim, Jéssica, faz um caderno pra mim, eu faço. Eu faço até colorido, se vocês quiserem. Mas esse negócio de internet, de mexer, ó, é tudo, eu gosto de bloquinho, ó, tudo anotado, tudo que eu tenho que fazer, tudo que Deus fala pra mim. Eu gosto tudo de anotar, eu tenho tanto papel, eu tenho tanto folha, tanto bloquinho, aí eu tenho tudo separado, né? Esses bloquinhos, esse aqui é o que Deus vai falando pra mim, que depois eu tenho que procurar. Aí, eu tenho o da oração. Aí eu tenho o meu de revelação. Cadê o meu de revelação? Que é quando... Aqui, ó. Esse fica grudadinho na minha Bíblia, tá, gente? Eu tenho várias Bíblias, mas uma das que eu gosto é essa daqui. Então, eu pego minha Bíblia e vou fazer meu devocional. E aí Deus vai falando comigo. E eu vou falando aqui, vou colocando aqui. Ela tá até riscadinho.
Meus filhos já mexeu. E aí eu vou colocando aqui o que Deus vai falando comigo. Pregação, os dons, os 9 dons do Espírito Santo. Eu tenho tudo aqui que Deus foi me revelando, tá? Então eu sou disso, gente. Eu sou de escrever. Vocês são assim também? Fala aí pra mim. Gi, que saudade, meu amor. Gente, eu sequei meu cabelo agora. Meu cabelo vai ficar igual um leão. É bom que eu já sei que eu sou um leão da tribo de Judá. Tá bom, vambora. Vamos começar, né? Senão eu só fico falando aqui. Vamos começar? Fechem os olhos de vocês. Vamos chamar o Espírito Santo. Vamos clamar pela presença dele. Não tem como começar a falar dos dons sem falar daquele que nos dá os dons. Então, eu vou começar falando do Espírito Santo, né? Explicando um pouco como funciona e depois eu vou falar do dom de profecia. Então, peguem um caderno, anotem, tá, pessoal? Anotem, deixem tudo anotadinho. E as dúvidas, bota no ponto de interrogação ou manda lá no grupo e a gente vai respondendo e vai conversando, amém? Então, fechem os olhos de vocês. Vamos chamar o Espírito Santo. Vamos clamar pela aquele que nos dá os dons de presente, aquele que nos conhece, aquele que está com a gente o tempo todo. Amém? Fechem os olhos. Senhor, meu Pai, meu Deus, eu adentro agora em Tua presença, Senhor, para apresentar, Pai, esta live. Eu peço a Ti, Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, doce e amado Espírito Santo, que nos guie nesta live, que o Teu Espírito de sabedoria e de revelação e de temor do Senhor esteja sobre cada um que entra aqui e aqueles que ainda vão adentrar, Senhor. Pai, que o Senhor possa derramar sobre nós, Senhor, os Teus dons, a Tua sabedoria, que hoje, Pai, pessoas saiam ativadas, Senhor. Ativadas não só nos dons, mas ativada com fogo, Senhor. Que as pessoas sejam batizadas durante essa live, Pai. Batizadas com fogo, que eles tenham fome e sede de Ti, Senhor. Que Pentecostes aconteça nessa live hoje, Pai. Que o Teu fogo desça, Senhor do céu. E que nós possamos, Pai, receber os Teus presentes. Aquilo que o Senhor tem colocado sobre cada um, ou aqueles que pedem, aqueles que clamam, assim como eu clamei e te pedi, e você me abençoou e me presenteou, Pai. Mas que eles saibam, Pai, que eu saiba também, ensiná-los, Senhor, a manter e ensiná-los a ter zelo pelos dons, Pai. Eu peço, Senhor, que até o final pessoas sintam a Tua presença, sintam o Teu calor, sintam, Senhor, o Teu mover, Pai. Sintam um vento, Pai. Eles consigam sentir você tocando neles, acendendo esse fogo, Pai. É isso que eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém? Shalom, Rosângela. Shalom, shalom. Então, gente, vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos que falar daquele, né? Dinde, meu amor, shalom, shalom, princesa do Senhor. Primeiro, a gente tem que falar daquele que nos presenteia, né? Infelizmente, hoje nas igrejas está sendo, né, sonegado o Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido deixado de lado, o Espírito Santo não tem sido falado, o Espírito Santo não tem sido adorado. Muitas pessoas, elas acham que a gente não tem que adorar o Espírito Santo, sendo que ele é Deus, ele faz parte da Trindade. Ele é o poder de Deus. Deus, ele, como ele manda, Jesus, ele é o Verbo. E o Espírito Santo é o poder. Sem o Espírito Santo, os três não conseguem fazer. Então, cada um tem uma função. Cada um tem um desejo e cada um dos três é uma pessoa. Então, eles têm desejos diferentes, eles pensam diferentes, mas eles são os mesmos. A gente não pode sonegar
que o Espírito Santo faz parte da Trindade e que ele também é Deus e que nós também precisamos adorá-lo, amá-lo. Porque, gente, Senhor Jesus, ele está sentado no trono ao lado direito de Deus. Ele subiu aos céus para que o Espírito Santo, a promessa que ele deixou, que o Espírito Santo pudesse vir, para que todos nós pudéssemos sentir a presença, que todos nós pudéssemos ser presenteados com o Espírito Santo. Porque senão, somente o Senhor Jesus estaria ainda aqui, andando pela terra, né, anunciando o Evangelho, ensinando outras pessoas, mas ficaria, né, mais difícil, porque as pessoas não poderiam ser tocadas como hoje em dia. Gente, o poder, né, a gente tem que colocar na mente que o poder não é nosso. Os dons não são nossos, os dons são o poder de Deus. Então, quando você é ativo nos dons, Deus deu de presente para você? Sim, só que isso não é humano, isso não é nosso, isso é do Espírito Santo. O Espírito Santo que faz acontecer os milagres, gente. Em nome de Jesus, quando a gente for falar de cura, vocês vão ver os sinais e maravilhas, vocês vão ver as curas, porque eu gosto, quando eu vou falar de cura, de chamar as pessoas. Então eu vou avisar antes, né? Eu não tô fazendo banner, mas eu vou começar a fazer o banner de novo. Eu vou avisar, então quem precisar de cura, ai, minha filha precisa de cura, meu pai, minha mãe, meu vizinho. Gente, é lindo o mover quando eu começo a falar de cura. Não porque está sobre mim, mas porque é o Espírito Santo que faz. É Ele quem cura, o poder é dele, Ele usa a minha vida e Ele vai usar de vocês também. Isso são em todos os 9 dons do Espírito Santo. Nada é nosso, é dele. Só que nós precisamos adorá-lo, nós precisamos ter comunhão com Ele. Se vocês querem, com zelo, se vocês querem ser usados na totalidade dos dons, se você quer unção, porque quem presenteia com a unção é Deus, tá? Quem te presenteia com o teu ministério, já anota isso aí. Quem dá unção? Deus. Quem dá o ministério? O ministério apostólico, o ministério profético, o ministério, né? Eu vou falar sobre os ministérios depois dos dons. É Jesus. E quem dá os dons é o Espírito Santo. Também é ele que ativa, né, os dons que a gente fala, né, também da visão, do olfato, tá? Então é o Espírito Santo. Essa é a função que ele faz. E ele está aqui para nos guiar. Ele está aqui no lugar de Jesus para nos guiar. Quando nós vamos ler Atos, a gente vê que os apóstolos, né, os missionários daquela época, eles perguntavam para o Espírito Santo. Eles primeiro faziam assim, eu vou perguntar para o Espírito Santo e depois eu vou. Hoje em dia, a gente escuta as pessoas fazendo assim, não, eu vou fazer e eu vou ver, eu vou orar para ver se o Espírito Santo confirma. Gente, não é assim que funciona. Se você quer viver conforme, né, a vontade de Deus, se você quer ver sinais e maravilhas, os dons que hoje a gente não vê mais na igreja. Tá seco, é raro. Quando tem 1 ou 2, a gente não vê mais os 9 dons, a gente não vê mais os ministérios, é raro. Por que tá assim? Porque nós não estamos mais embaixo da autoridade do Espírito Santo. Nós estamos embaixo da doutrina de homens. Os homens que estão dominando e não o Espírito Santo. Hoje em dia as pessoas, elas, né, sim, eu faço, né, eu prego em igrejas, a falar nisso, dia 31 eu vou pregar numa igreja em... Agora eu esqueci o nome, gente. Agora eu esqueci da cidade, o nome da cidade. Depois eu vou informar pra vocês, é aqui em Santa Catarina, tá, gente? Acho que é... Ai, meu Deus do céu. Minha mente, gente, tá só... Depois eu vou ver... E aí eu mando pra vocês, eu vou postar aqui. Que quem morar próximo aqui e quiser ir, vai ser manto. Então a gente faz, né? Realmente a gente põe ali, a gente faz o que a gente vai falar, o que o Espírito Santo nos tocou pra falar. Só que nós precisamos deixar o Espírito Santo dominar. Não adianta você chegar e você, não, eu vou ler só isso daqui. O Espírito Santo me ministrou, me ensinou, sim, mas e se o Espírito Santo quiser falar com alguém na hora da ministração?
Porque você tem os dons, gente, é isso que eu quero ensinar pra vocês serem ativos e vocês serem intencionais de usarem os dons. Eu me intenciono a ser usada. Eu falo, Senhor, hoje você vai me dar uma palavra que eu quero entregar pra alguém em nome de Jesus. E Deus, ele me usa. Então, vocês também têm que ser intencionais, assim, vocês têm que falar pra Deus que vocês querem ser usados. Amém? Não esperar só o anjo vir, né, com o papelzinho e falar, ó, vocês vão ser usados ali, tal dia, tal hora. Não vai acontecer, gente. Se você não se preparar, se você não jejuar, se você não buscar a unção, se o teu odre não estiver cheio de óleo, se você não tá se enchendo do Espírito Santo, se você não tá lendo a palavra, se você não tá buscando, vocês não vão ser cheios, vocês não vão ser usados. Não adianta você estar aqui na live, aprender sobre os dons, saber como que funciona e falar assim, tá bom, não vou buscar. Vocês precisam. É isso que eu quero, que vocês se encham de fogo, que vocês sintam fome e sede, que vocês sintam vontade e desejo de serem, né, batizados, de vocês quererem os dons, porque para mim, batismo é com os 9 dons, não é só com os dons de língua. Claro que os dons de língua a gente já, né, a gente sabe quando a gente tem, muitas igrejas acreditam que só quando você fala em línguas que você é batizado com o Espírito Santo. Eu não creio isso é eu, tá, Jéssica? Porque eu vejo pessoas que são usadas em cura e não falam em línguas. Eu vejo pessoas que são usadas em palavra de conhecimento e não falam em línguas. Tá bom? Mas todos, em nome de Jesus, vai ser batizado, porque o dom de línguas é muito importante. E eu vou falar sobre isso na próxima live. Eu espero que vocês tenham entendido sobre o Espírito Santo. Vocês precisam ter comunhão. Jéssica, como que eu conheço o Espírito Santo? Vai ler Atos. Vai ler Atos. Lê Atos inteiro ali, volta de novo, relê. Porque é ali que fala sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o batismo com fogo, porque é batismo com fogo, tá, gente? Você é batizado com fogo várias vezes. Porque às vezes a gente adormece e fala assim, ai, Jéssica, eu tô sem vontade. Poxa, eu tava com aquela fome, com aquela sede, eu queria mais aprender de Deus, eu queria ir mais no profundo e hoje eu tô tão desanimado, eu não sinto mais vontade. Pode ser opressão? Claro, pode ser opressão. Mas às vezes você não colocou lenha. Você deixou os problemas do mundo, né? A preocupação do mundo, que é o teu profissional, com o teu trabalho, com os teus filhos, com o teu esposo, com a tua esposa, com o ministério mesmo, porque a gente lida, né? Quem tá à frente de ministério vai entender o que eu tô falando. A gente lida com tantos problemas que acaba esquecendo o mais importante, que é buscar a Deus e ter comunhão. E aí a gente não põe a lenha. Isso é botar lenha no fogo. E aí o fogo se apaga. Então você vai ter que pedir o batismo com fogo novamente. Tá? Então peçam, aproveitem essas lives, que vai ser cheia do Espírito Santo, porque sem ele vocês não são batizados com os dons. Então aproveitem em nome de Jesus, para vocês serem batizados com fogo, para vocês serem batizados com o Espírito Santo e vocês adquirirem os dons e vocês serem usados, porque nós precisamos, a igreja precisa, os dons não são à toa. A igreja precisa dos dons. Por que eu vou falar do dom de profecia primeiro? Porque o Espírito Santo, eu queria falar do dom de línguas. E o Espírito Santo falou, eles precisam, eles confundem, eles não sabem, eles se perdem. Quantas pessoas chegaram no meu direct e me pediram socorro, falando de profecias? Eu recebi uma profecia, acabou com a vida da pessoa. Acabou com a vida da pessoa por conta dessa profecia. Não existe isso. Então hoje vocês vão entender o que é profecia. Mas primeiro, né? Vamos pedir ao Espírito Santo, que é aquele que nos dá os dons. E queiram ele, tenham comunhão, conversem com ele. Porque é ele que vai ativar esse dom em você. É ele que vai falar pra você. Vai lá, seja usado. É ele. Amém? Então vamos lá. Gente, os 9 dons do Espírito Santo. Isso eu vou falar só nessa live, tá? Então anota aí, os dons do Espírito Santo, ele é separado em 3 categorias, tá? Em 3 categorias, que são os dons de revelação, os dons de poder e os dons de inspiração. Quais são os dons de revelação? Vou tentar falar devagarzinho para vocês irem anotando. Quais são os dons de revelação, né? Quais são os dons que estão nessa categoria de revelação, de saber, tá? Então, vocês colocam assim, dons de revelação, entre parênteses, saber, porque é quando a pessoa sabe, tá? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento
e discernimento de espírito. Tá? Esses 3 dons estão na categoria de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, ou palavra de ciência, né? Como cada um aí conhece. E discernimento de espírito. Amém? Dons de poder. Poder é fazer. Poder, né? Quando a gente vê acontecendo. Quais são esses dons? Dom da fé. Os dons de curar, tá? Porque são vários dons de curar. E sinais e maravilhas. Esse está na categoria dos dons de poder. Fazer, que é quando se faz. Amém? E aí vamos para os dons de inspiração, que é os dons de falar, que usa a fala. Que entra os dons que a gente vai falar hoje. Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Amém? Então, essas 3 categorias são separadas e os 9 dons se encaixam nessas 3 categorias. Amém? Eu sou mais usada. Vocês podem colocar aí. Jéssica, eu sou mais usada. Coloca aí pra mim. Quais vocês são mais usados? Nos dons de saber, nos dons de poder ou nos dons de inspiração? Coloca aí pra mim. Eu sou muito usada nos dons de revelação. Muito usada nos dons de revelação. É ativo demais no meu ministério. Eu uso os 9, mas o que eu mais sou usada, porque esse vem do meu ministério, os dons de revelação. Amém? Estão conseguindo entender? Bota um joinha aí pra mim, que não adianta nada eu ficar falando aqui igual uma matraca e vocês não entendem nada. Olha, a Mayara colocou aqui, ó. De saber e de falar. Dons de poder. Olha a Thaísa. Ô, Glória. A missionária igual a mim. Nos dons de revelação. Agir, cura e profecia. Amém. Então, vamos lá. Vamos falar, então, sobre esse dom maravilhoso de Deus. O que é o dom de profecia? Vamos falar sobre o dom de profecia. Amém? Dons da palavra, inspiração, revelação, cura interior, que lindo. Então, vamos lá. O que é o dom de profecia? Como você tá confusa, Domingas? Me explica. Eu não quero vocês com dúvida. Em nome de Jesus. Fala pra mim, Domingas, o que você não entendeu, que depois eu te explico, tá, meu amor? Bota lá na caixinha de pergunta que a gente vai tirando as suas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. O que é o dom de profecia? O dom de profecia, gente, ele é a capacidade de transmitir uma mensagem direta de Deus por meio de unção do Espírito Santo. Então, a pessoa ela está cheia do Espírito Santo e Deus a toma para falar, né, uma mensagem direta de Deus. É diferente, tá? A profecia, ela é diferente de simplesmente pregar e ensinar. Pregar e ensinar não é ativação do dom de profecia. Claro que você pode profetizar, tá? Mas não significa que você está sendo ativo no dom de profecia. O dom de profecia, ele vai falar algo que Deus está falando para aquela pessoa. Amém? Vamos lá no versículo chave, 1 Coríntios 14, 1. Aspirai aos dons espirituais, mas principalmente ao de profetizar. Por que Paulo falou isso?
Por que que Paulo falou para a gente querer os dons, a gente desejar os dons em 1 Coríntios 14:1, mas ele falou para a gente principalmente querer o de profetizar, para que a gente não se perdesse naquilo que Deus ele tem para nós. Amém? Então, vocês entendam, nem toda pregação é profecia, tá? A pessoa está profetizando, mas não significa que é uma profecia, vem de Deus. Mas pode acontecer, no meio de uma pregação, que aquele profeta comece a profetizar através do Espírito Santo. Tem um direcionamento do Espírito Santo. E nem todo profeta tem ofício, mas todos podem profetizar se o Espírito Santo quiser usar. Então, gente, não é só os profetas que profetizam, tá? Porque muitas pessoas acham assim, não, só quem pode usar os dons de profecia são os profetas. Não, isso não é verdade. Tem pessoas que são ativas no dom de profecia, mas não tem um ministério profético, tá? O meu ministério é o profético e eu sou usada na palavra de revelação. Quando eu for explicar sobre os ministérios, vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Então, nem todo mundo que tem o dom de profecia é profeta. Qual é o propósito do dom de profecia? O dom de profecia não é para exaltar o homem, é para edificar a igreja. Paulo ensina que a profecia tem 3 propósitos claros: edificação, fortalecer, afirmar identidade, despertar os dons, exortação, corrigir em amor, chamar ao arrependimento com direcionamento, e consolação, curar, trazer esperança, alívio de dor emocional ou espiritual. Vamos lá, né? Eu coloquei um exemplo aqui. Vamos botar um exemplo. Jéssica, mas como assim? Né? Como assim? O que é profecia? Vamos dar um exemplo, tá? A Denise tá aparecendo a primeira aqui pra mim. Exemplo, Deus toca em mim pra falar pra Denise. Denise, Deus ele vai te usar na libertação. Esse momento que você tá na tua vida, de você simplesmente estar servindo no escuro, dentro do teu quarto, ali o máximo que você pode online, Deus vai te tirar desse lugar. Deus ele quer que você apareça, que você esteja em evidência, porque ele precisa da unção e dos dons que você tá carregando, que ele colocou sobre você para você ser usada. Isso é profecia. Profecia é quando alguém tá prestes a acabar um relacionamento, um casamento. E aí, uma irmã que não entende, ou um irmão que não sabe da vida daquela pessoa, olha para ela e fala assim: tenha forças. Deus tá falando que vai restaurar o teu casamento. Gente, Deus ele vai falar coisas, tá? Que ele sabe. Um exemplo também, quando Deus ele fala o que aquela pessoa orou, mostrando o ministério, né? Eu já fui muito usada assim. A pessoa fala assim: ah, Jéssica, eu orei em casa sobre o meu ministério e aí você foi orar por mim, você falou do meu ministério. Qual era o meu ministério? Para que eu fui chamada? Isso é profecia, porque Deus está falando. É uma mensagem de Deus que vai trazer a edificação da igreja, vai exortar, vai ajudar aquela pessoa, vai direcionar ela no caminho. Se ela estiver no caminho errado, Deus vai falar, Deus vai mostrar, tá? Isso é profecia, é Deus falando. É totalmente diferente de quando Deus fala assim, né? Uma pessoa usa assim, a outra pessoa vai falar: Deus tá mandando eu entregar, falar pra você que você vai receber a casa do teu sonho. Gente, isso não é profecia. Isso não é profecia. A profecia vai estar relacionado ao teu ministério, vai estar relacionado aos teus dons, vai estar relacionado àquilo que ele deseja para você. Se o teu casamento ele vai ser restaurado, Deus vai falar por quê? Porque tem promessa para esse casal, porque eles serão levantados como pastores, como apóstolos, como evangelistas para curar outras pessoas. Isso é profecia. Isso é Deus falando, tá? Então Deus vai falar com você
para te direcionar no ministério que ele quer, para ele te mostrar o teu chamado, para que você veio, tá bom? Então, se você se perder no meio do caminho, eu fazia libertação. De repente não tá mais, tá lá perdido no meio da igreja, entra numa igreja e aí o profeta do Senhor chega em você e fala assim: Deus, ele tá te chamando de volta, tá dizendo para você voltar a jejuar, orar, que você volte a aclamar o nome dele, porque você tem chamado de libertação. Isso é Deus falando. Então, gente, profecia vai ser relacionado ao ministério, aos dons, quais os dons que você está sendo ativo, aquilo que Deus ele está te chamando para fazer. Amém? Conseguiram entender? Porque muitas pessoas confundem, né? O que acontece muito? Jéssica, muitas pessoas falaram para mim que eu ia casar, que um tal pessoa iria chegar na minha vida. Eu vou dar esse exemplo porque é o que tá mais na minha cabeça. Ia chegar na minha vida e eu ia me casar. Isso não é profecia, tá? Isso é palavra de conhecimento. E pra mim isso foi uma palavra de conhecimento de Satanás, enviada de Satanás, né? Porque Deus ele não vai contra a palavra dele. Então, gente, se Deus falou pra você que vai arrumar um marido e esse marido já tem uma esposa, cai fora. Pelo amor de Deus. Deus não destrói uma família pra construir outra. Não, porque Deus falou que a gente tem ministério junto. Isso é Satanás, gente. Isso é Satanás e tá usando você como ainda como é que fala? Usando tu, pronto. Tu é isca nesse negócio pra catar e acabar com o casamento. Pelo amor de Deus. Então não caia nessas profecias fajutas de Satanás, não. Pelo amor de Deus. Sérgio, você precisa de libertação, irmão. É libertação na tua mente, tá? Libertação na sua mente. Você vai conseguir sair dessa em nome de Jesus, tá bom? Fantoche, isso aí, Cris, obrigado. Isso é um fantoche. Destruir casamento dos outros. Tem um monte de profetada por aí. Meu Deus do céu, cada uma que, olha, só por Deus. Então, tenham sabedoria, discernimento. Por isso que eu tô falando dos dons. Para vocês ativarem os dons. E quando alguém vir com a profecia, não falam amém, tá? Outra chave, não falem amém. Deus mandou falar para você que é para você sair desse casamento, sair desse ministério, porque Deus vai levantar você para ter teu próprio ministério. Não fale amém. Tu não vai falar amém. Tu vai chegar e vai escutar. Obrigado, irmã. Deus te abençoe. Gente, eu não falo amém. Tem um monte de gente que fica com raiva de mim. Porque eu não falo amém. E tem pessoas que eu sei que são usadas por Deus. Mas eu não falo amém. Até Deus me confirmar que aquela palavra veio dele mesmo. Graças a Deus, né? Teve um período da minha vida que Deus foi muito difícil de falar. Ele falava diretamente comigo. E ele não usava ninguém. Aí eu falava assim, poxa, pai, todo mundo, Deus usa todo mundo pra falar com todo mundo, ninguém dá uma palavrinha pra mim. E aí o Espírito Santo falou assim pra mim, mas você fala comigo diretamente, por que eu vou ter que usar alguém pra falar pra você o que você tem que fazer se eu falo? Aí eu falei, pai, mas eu queria confirmação, eu queria que você usasse outra pessoa pra falar do meu ministério, né, que é o profecia, que profetizasse aquilo que quer. Gente, agora todo lugar que eu vou é a mesma profecia. Todo lugar, o pastor não me conhece, eu tô indo lá visitar, é a mesma palavra. Eu já falei para o Espírito Santo, tá bom, Espírito Santo, eu já entendi. Eu já peguei, não precisa mais. Porque é sempre a mesma palavra, gente. A pessoa nem me conhece, a mesma palavra. A mesma palavra. E eu tenho gravado, gente, é igualzinho. Não muda, muda alguma vírgula assim o negócio, mas, gente, é sempre. Por quê? Deus, ele confirma, tá? Ele confirma, então não fala amém. Agora, se você sabe, né? Não,
Deus realmente... Depois eu vou ler o comentário de vocês, tá, gente? Ah, não, Deus realmente falou, me prometeu isso. Prometeu que o meu ministério é esse. Prometeu que vai me levar para as nações. Realmente isso daqui tá certo. Deus, ele quer me usar nisso mesmo. Aí você pode falar amém. Mas eu vou ser sincera contigo, eu não falo. Eu não falo. Porque eu não conheço o coração daquela pessoa. Eu não sei se ela tá falando só da boca de Deus. Porque Satanás, ele fala. Ele também, né? Então, amém, gente. Amém no mundo espiritual. Você assinando embaixo. Você autorizando, tá? Você autorizando que Satanás ou Deus possa fazer aquilo. Então, eu oro para Deus no secreto e eu peço a confirmação, tá? Quais são as 3 principais, né? Como receber esses dons? Eu vou falar 3 maneiras principais de você ativar os dons, esse dom de profecia, tá? Então, vamos lá, anota aí, você que quer ativar. Herança espiritual. Então, vamos lá, sua mãe, seu pai, tinha o dom de profecia. Eles eram usados muitos em profecia. Seus pais tinham muita comunhão com o Espírito Santo. Gente, profecia, você tem que estar lado a lado com o Espírito Santo, tá? Se a pessoa não tem oração, se a pessoa não é de jejum, não tem profecia, Deus usa. Mas não como que nem aquela pessoa que sai profetizando para 500 mil pessoas. Ah, porque Deus falou que vai te usar nesse ministério. Ah, porque Deus falou que vai isso. Ah, porque Deus falou que é aquilo. Ah, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Gente, cuidado, tá? Cuidado, Deus fala com os profetas dele, com as pessoas que têm comunhão, que, escuta a voz dele. Então, tem um discernimento disso também, tá? Aquela pessoa, ela tá... Não que Deus não use, Deus usa porque a gente não pode botar Deus numa caixinha. Mas acho esquisito se aquela pessoa profetiza para todo mundo. E se ela não tem comunhão. Se ela não tem o joelho no chão. Se fala palavrão. Se faz coisa errada. Não tem como Deus usar, tá? Pode ser usado em palavra de conhecimento. Mas profecia, que é Deus falando na boca. Você sente que é Deus falando com a pessoa. A pessoa sente o arrepio de Deus falando. Gente, é muito forte profecia. É muito forte e hoje é muito raro. Então, vamos lá, né? Vamos receber esses dons. Herança espiritual, então sua mãe tem, seu pai tem. Eram muito usados e você recebe, tá? Igual visão. Minha visão é aberta, porque meus pais tinham visão aberta e eu recebi a visão aberta. Imposição de mãos. Então, né, hoje... Jéssica, onde tá isso na Bíblia? Eu vou falar na Bíblia, né? Porque todo mundo fala, né? Muitos não conhecem sobre imposição de mães. Eu vou trazer uma live sobre isso também. Tem bastante assunto pra gente falar aqui, viu? Até o final do ano. Vamos aprender em nome de Jesus nessas lives. A imposição de mãos, a gente vai ali, e Paulo diz a Timóteo, né? Não despreze o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição de mãos dos presbíteros. Isso tá em 1 Timóteo 4,14. O dom, ele pode ser ativo por alguém que já foi. Então, alguém... só falar de profecia, a profeta Luana entrou. Gente, essa profeta, ela é muito usada por Deus. Muito usada mesmo em profecia, tá? Então, gente, imposição de mãos. A pessoa que tem ativa em você, tá? Então, hoje eu vou orar por vocês no finalzinho, para vocês serem ativos em dom de profecia. Tá? Que Deus fale com vocês para que vocês possam, né, passar aquele recado que Deus tem no coração dele para as pessoas, buscando no secreto. Então, você tendo acesso direto a Deus, você pode ser ativo também. É um pouquinho mais demorado? É um pouquinho mais demorado, porque é muito jejum, muita oração, muito propósito. Você tem que pedir muito para Deus ele derramar, tá? Então, os caminhos mais fáceis são você pedir imposição de mãos. Então, eu peço impartição, mas eu não peço para todo mundo. Não peço para todo mundo. Eu peço discernimento para Deus, então eu não pego impartição de todo mundo. É muito raro, tá? Eu pedir impartição, porque eu tenho medo de, né, trazer contaminação para a unção que Deus colocou sobre a minha vida. E não só contaminação de pessoas ruins. Tem um demônio, a pessoa não faz. Não só isso. Mas exemplo, né? O meu ministério é o profético. Deus colocou sobre mim também o pastoral. E aí eu quero uma unção de uma pessoa que é do ministério
vamos dar um exemplo de missionário, que eu queria muito aprender a ensinar as pessoas, sabe, falar de Jesus, assim, eu acho a coisa mais linda, gente, as pessoas falarem de Jesus e as pessoas vêm, a pessoa tem uma facilidade tão grande de falar de Jesus, eu acho muito lindo, e elas convencem, as pessoas aceitam Jesus ali, gente, eu acho a coisa mais linda do mundo, eu fico tão feliz quando alguém aceita Jesus comigo, gente, eu choro junto com a pessoa, vocês não têm noção da minha felicidade quando alguém aceita Jesus através da minha vida, porque eu acho muito lindo esse ministério. Eu sou apaixonada pelo ministério, né, de evangelista. Eu sou apaixonada. Porque é lindo o que eles fazem. Eles vão e alcançam pessoas que a gente aqui não alcança. Ó, que nem vocês. Vocês já são tudo crente. Vocês são tudo convertidos. Vocês só querem aprender mais de Deus. Vocês querem ir pro profundo. Eles não, eles são aquelas pessoas que é crua, que não conhece a Deus, que vem ali, ou que já ouviu falar mais de longe, que nunca conheceram realmente, e ali eles são usados pelos dons para atingir, eu acho muito lindo. Aí eu queria um dia, né, eu falei assim, ai pai, uma missionária muito usada por Deus, e eu falei assim, ai pai, eu vou pedir partição para ela. Pensa que Deus brigou comigo. E aí na hora da oração que ela tava fazendo partição comigo, Deus tocou no meu esposo e mais 3 meninas que estavam lá comigo me vendo, começaram a bloquear para a unção não entrar em mim, porque aquela unção dela ia contaminar o meu profético, ia contaminar o meu pastoral. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado. A gente não tem que sair recebendo impartição de todo mundo, imposição de todo mundo, tá? Não é porque aquela pessoa tá contaminada, não. É porque às vezes não faz parte do teu ministério. Tá? Por isso que é tão importante vocês saberem quais são os ministérios de vocês. Quais são os dons que vocês têm, tá? E eu coloquei com atenção aqui para me lembrar de falar, né? Nem todo mundo que ouve algo do Espírito Santo deve falar de imediato. O dom exige discernimento, maturidade e tempo de ativação. Então não vai ser hoje que vocês vão ser ativos, amanhã o Espírito Santo falou para você que você tem que falar pro pastor que ou ele se alinha com Deus, ou Deus vai fechar a igreja dele. Se você vai pedir confirmação para Deus, você vai falar, Deus, é para mim falar isso mesmo? É do Senhor? Você tem que estar muito familiarizado, você tem que estar muito ativo para você ter realmente aquela, né? Realmente eu conheço, eu confio. Tá? Nossa, Fabiana. Que dó, meu amor. É Satanás isso. É que infelizmente alguns pastores, eles se sentem diminuídos por ver outras pessoas, tá? Outras pessoas sendo usadas. Eu já fui também, graças a Deus, hoje eu tô num ministério saudável, hoje eu estou debaixo da autoridade da minha apóstola que manda a gente ir mesmo. Ela fala, vai, seja usado, voa. Que por isso que eu falo pra vocês, voem, sejam águias, porque eu aprendo isso com quem vem de cima, com meus apóstolos, que nós devemos ensinar as pessoas para elas voarem sozinhas, para não ficar dependendo. Porque eu podia falar para vocês, não, eu sou usada nos dons, vai ficar só comigo, eu não vou ensinar ninguém. Então tem alguns pastores que são assim, e é muito triste isso, Fabiana, mas não entristeça teu coração, não feche o teu coração com o pastor, não é culpa dele, nós não lutamos nem contra a carne, nem contra o sangue, tá? Simplesmente ore pela vida dele, que Deus tire, né, essas vendas que Satanás colocou nos olhos dele, e que esse coração dele de, não, ela vai roubar o meu ministério, ela vai roubar as ovelhas, porque é isso que a maioria dos pastores tem no coração, que isso saia, porque as ovelhas não são dele, o ministério não é dele, é de Jesus. Por isso que eu falo pra vocês, comunhão com o Espírito Santo, comunhão. Então, gente, vamos lá, vou responder vocês, tá? Missionária, a missionária colocou aqui, né? Quando saberei se a profecia é de Deus ou do homem? É aquilo que eu falei pra vocês. Vocês vão ter que ativar o dom de discernimento, tá? Se vocês não ativarem o dom de discernimento, vocês não vão saber.
Só se você não sabe, a pessoa falou ali pra você, às vezes tá no correria, né? Se alguém já te pegou assim, do nada, você tá ali fazendo alguma coisa ali na igreja, ou você tá indo embora e alguém te pegou ali, pá, no salto ali, e falou, aí você já fica assustado, você fica, meu Deus, não fala amém. Não fala amém, fala, glória a Deus, Deus te abençoe, irmão, ou irmão. E acabou, vai-se embora e pede confirmação pra Deus, tá? Aí você vai ver com Deus se é dele mesmo, se foi da carne, se foi do homem. Mas quando a gente tem o discernimento, gente, é batata. A pessoa abriu a boca, você fala assim, isso aqui não é de Deus, não. Quando você sabe as promessas também que Deus tem sobre a tua vida, aí você sabe quando alguma coisa não tem nada a ver. Você sabe. Tá? Então vamos lá pra próxima. Quando falo de Jesus pra alguém, eu falo sem parar e começo logo a chorar. Nália, eu te entendo, Nália. Eu tô rindo porque eu sou assim também, tá? Eu já entro no manto, eu já quero orar pela pessoa, eu já quero que a pessoa vá mais profundo em Deus, eu já quero falar que Satanás já perdeu, eu quero falar de demônio. Gente, eu me seguro tanto pra não falar de demônio. Eu sou libertadora, gente. Eu vou ter que... as duas coisas que Deus me chamou nessa terra, meus dois chamados, é pra falar do Espírito Santo. E é pra falar de demônio. Então, eu falo do Espírito Santo, daqui a pouco eu já tô falando de demônio. Já tô falando que isso tá caindo por terra. Que esse Satanás que tá na vida da pessoa, porque aí eu já vejo se a pessoa precisa de cura interior, se a pessoa precisa de cura no casamento. Aí Deus já me mostra, eu já começo a falar. Eu entendo, eu choro também. Eu sou chorona, tá, gente? Eu sou um poço de choro, tá? Quando vocês me conhecem, não liga não. Isso é a coisa mais linda, isso é porque o Espírito Santo te toca, tá? Nália. Não, boa, próximo. O Senhor já realizou muitas curas através da minha oração, mas também me mostra muitas coisas em sonhos. Glória a Deus, Thaisa. Significa que você é usada, né? Deus fala com você, a forma que Deus ele usa para falar com você é através dos sonhos. E você ativa nos dons de cura. Isso vai ser bem legal quando você vê, né? Eu não sei se você já estudou sobre curas, mas quando eu for falar da live de curas, vai ser muito bom para você. Hoje, que coisa mais... Não faz eu chorar não, tá? Não faz eu chorar não. Hoje, falando aqui, eu aprendi tanto com o Espírito Santo como você. Que coisa mais linda, gente. Eu amo falar do Espírito Santo. Eu amo. Não, Fabiana, eu faço visita, mas eu não frequento. Eu só frequento a Global Fire mesmo, tá? E tem o meu ministério, então eu faço a célula com vocês, eu tô sempre com vocês, estudando, né? Eu faço tanto estudo, tenho tanta coisa. A Bárbara fala até pra mim que minha mente vai pifar daqui a pouco. Vamos ver o que a Carol colocou aqui. Carol, o pó de ouro é sinais e maravilhas. O dom de sinais e maravilhas está ativo na tua vida também, tá? Qualquer coisa, eu já tenho o pó de ouro na mão, o óleo, né? O óleo. Por conta do coisa, vocês não estão vendo, mas o óleo na minha testa, ele é muito, tá? Ivonei, meu amigo, shalom, shalom. Saudade também, viu? Mas logo ele vai se ver em nome de Jesus. Vamos lá. A Letícia. Sonhei expulsando o demônio da minha irmã e ele não saía por nada. Letícia, você precisa de autoridade, tá? Não é pra me responder isso, é pra me responder dos dons, mas eu vou responder rapidinho as dúvidas de vocês, tá bom? Mas vamos focar nos dons, tá? Mas isso é porque você precisa de autoridade. Você precisa orar mais, jejuar mais e buscar mais aprendizado sobre libertação, tá? Conhecimento. Gente, chave, anota aí. Conhecimento manifesta o poder de Deus. Você adquirindo conhecimento, igual vocês estão adquirindo conhecimento agora do dom de profecia, vocês podem começar a manifestar muito mais rápido os dons de profecia, porque vocês estão adquirindo conhecimento, amém? Conhecimento manifesta o poder de Deus. Conhecimento manifesta o poder de Deus. Como faço para descobrir se tenho dons? Érica, quando a gente for falando aqui dos dons, vai anotando. Você vai saber se você é ativo ou não. Você vai ver, Deus usa você para falar com alguém sobre o ministério daquela pessoa? Igual, Deus me usa muito para falar o nome do anjo das pessoas.
Deus me usa para falar o ministério que ela tem. Isso é profecia, tá? Deus me usa para falar se aquela igreja tá corrompida ou não, para, né, exortar o pastor. Então, tanto que eu tenho até medo de ir nas igrejas, porque eu sei que é o Espírito Santo falando e que eu vou ter que entregar o recado, e nem todo mundo vai escutar, nem todo mundo vai gostar de escutar. Então, você vai começar a identificar. Olha, isso acontece comigo, olha, Deus me usa mesmo para falar disso, do ministério de irmã e tudo mais. Gé, glória a Deus pela sua vida. Um levante neste tempo. O Vitor continua orando para saber o nome do anjo dele. E oro. Continuo orando para saber o nome do anjo dele. E oro por você também. Ai, glória a Deus, amo vocês, Gé. Glória a Deus, que lindo, gente. Ele vai saber o nome do anjo dele, você vai ver. Logo mais Deus vai revelar. Rebeca, eu acredito que seja um dom de cura, tá? Os dons de curar, ele é muito ativo nas mãos. Então, você sente o vento ou um peso. Você sente eletricidade, né? Um formigamento. Você sente formigamento. Eu sinto muita eletricidade aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. E aqui no topinho da cabeça. Gente, pergunta. Manda aqui que eu já tô respondendo as perguntas e eu já vejo a pergunta de vocês aqui, tá? Aí eu vou ver uma daqui e uma daqui. Alisson, quais as formas que Deus fala com um profeta? Alisson, Deus fala nos sonhos, Deus fala com a voz audível, Deus fala com a voz interna, Deus fala através do vento, né, das ondas do mar. Gente, na praia, Deus fala muito comigo na praia, eu vendo aquelas ondas ali, Deus vai ministrando em mim, é muito poderoso. Deus fala através de louvor, da palavra de Deus principalmente. Nossa, como Deus fala com a gente através da palavra. Quer receber? Se você falar assim, Jéssica, não estou escutando a voz de Deus. Deus não está falando comigo. Vai ler a palavra. Vai ler a palavra que você vai ver Deus falando com você. Cris, a minha filha, ela é desde os 6 também, tá? Ela tem intimidade, eu fui ensinando ela a ter intimidade com o Espírito Santo, eu fui ensinando ela a orar. O exemplo, gente, o exemplo é a melhor coisa para os filhos. Se minha filha não me vê orar, se ela não me ver lendo a palavra de Deus, ela não vai fazer. Não adianta eu falar para ela, minha filha dorme orando em línguas, porque ela sabe que eu durmo orando em línguas. Minha filha, ela sabe que 3 horas da manhã eu tô acordada para orar. Ela sabe que às 18 horas eu tô orando. Ela sabe que eu faço o meu devocional e ela faz o dela. Então, para os filhos é exemplo, tá? Se você não mostrar fazendo, eles não vão fazer, tá? Porque a gente é assim. Se vocês não vê eu fazendo, vocês não vão fazer. A gente vai até depois da conferência, vai vir mais 30 dias, mas no mês 7, a gente vai entrar num jejum de 40 dias. Eu espero que todos vocês entrem também. Nós vamos entrar nesse propósito aí. Eu tô pensando em fazer 40 dias de live também, trazendo conhecimento e sabedoria para vocês também durante esse jejum de 40 dias. Então, isso, exemplo. Eu posso dar para vocês exemplo. Eu posso falar aqui para vocês, mas se vocês não verem na minha vida, vocês vão desacreditar. Amém? Deixa eu ver a Fabiana falou aqui. Jéssica, desculpa incomodar, mas o Espírito Santo está me incomodando para continuar ministrando o curso. Tive muitas revelações no altar, foi sobrenatural. Sinto que preciso continuar, mas estou sem saber. Fabiana, se você sente que você tem que dar, que você tem que ministrar, você vai ter que sair debaixo da autoridade desse pastor. Você vai ter que pedir autorização para Deus, se você é para você sair desse ministério. Por quê? A tua cobertura espiritual é ela que manda, ele pode te bloquear e você não ser usada mais nos dons. Se ele falou, para, você vai dar o curso vai ser vazio, as pessoas não vão ser transformadas. Por quê? Ele vai bloquear espiritualmente você. Eu tenho que falar sobre isso, né? Gente, vai ter muita coisa pra gente conversar aqui. Eu tenho que falar sobre autoridade, honra, né? Os pastores, aqueles que estão, né? Que têm a nossa cobertura espiritual. Então, assim, por isso que é tão importante nós estarmos embaixo de uma cobertura saudável. Se você não está debaixo de uma cobertura saudável,
o seu pastor pode te bloquear espiritualmente, tá? A Rebeca falou, você falando. Sinto agora você falando. O que, Rebeca? Acho que perdi o resto. Ai, que lindo, Gi. Ora pra saber. Ana, que linda. Ela vê Deus, ela vê Jesus, o Espírito Santo. Quem ela vê, meu Jesus? Ai, gente, eu acho tão lindo isso. Mirelle, Deus fala em sonhos. Eu vou fazer, tá? Lá pro grupo, somente pra mesa, um grupo, mentoria em grupo, falando dos sonhos, como interpretar sonhos, como que Deus fala através dos sonhos, como que você pode ver que é um sonho profético, ou que não é um sonho profético, é um sonho de Satanás. Eu vou ensinar isso pra vocês. Se preparem em julho, gente, do mês 7, vai ser benção. Vai ser benção. Eu já tô preparando tudinho pra vocês agora, esse um mês, pra vocês receberem. Pri, tem, você também tem, tá, Pri? Você tem 2 também. Ai, a Rebeca tá sentindo os ventos nas mãos, gente, que lindo. Quando eu confirmei, eita glória, dom de cura. Jade, meu amor, saudades. Vamos lá, deixa eu tentar ver aqui. Ó, a Carol também ativa em dons de curar. Eu sinto muita unção nas mãos, pinica, Kessel, ela ficam parecendo inchadas. É o dom de curar que você tá recebendo, tá? Olha que glória, Ana, Carol. Suriel, se você tá com dom adormecido, né? Porque você não exerceu, você não fez o dom adormece, tá? Você não perde porque Deus não tira o presente que ele dá. Ele nega o Satanás que dá e tira. Adormece. O que você vai fazer? Batismo com o Espírito Santo. Você vai pedir de novo. É mais difícil, tá, gente? Se vocês recebem o dom, use. Porque quando você adormece e você vai usar novamente, é mais demorado. Porque até Deus confiar em você de novo, a usar aquele dom, até Deus falar assim, não, ele quer mesmo, ela quer mesmo ser usada, ela quer continuar ali, vai demorar um pouquinho, você vai ter que pegar a confiança de Deus novamente, tá? Porque Deus, ele vai liberando aos poucos os dons, a unção dos dons. A profecia, você não começa já profetizando, nossa, em nome de Jesus, Deus tá falando que nessa igreja tem muita fornicação. Não é assim, gente. Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai usar uma pequena palavra. O pastor, uma pastora, uma irmã está precisando de um direcionamento para o ministério. Deus vai lá e profetiza. Olha, irmã, Deus está falando para você que é para você continuar nesse rumo de libertação, para você continuar estudando sobre libertação, porque é isso que Deus vai te usar. Você está no caminho certo. É a palavra pequena primeiro, depois que vem os grandão, vem os textos, né? Eu falo que é o texto não, né? É logo um livro. Já congreguei em algumas igrejas e hoje não estou mais congregando. E se eu procurar outra, eu estou ainda fora da cobertura? Você não tem cobertura espiritual porque você não está congregando numa igreja agora. Você não tem um pastor, uma pastora. Você precisa ter um pastor, uma pastora, né? Um apóstolo, um profeta, que seja sua cobertura espiritual, tá? Você aceite. Jéssica, eu tenho que pedir que o pastor me libere para eu sair do ministério, até porque eu vou na conferência e tenho certeza que ele não vai deixar eu ir. Meu Deus, o teu pastor é assim. Jesus amado, Pai. Tu saiu de uma prisão do mundo para entrar em outra prisão, uma prisão do homem. Gente, isso não é Deus, não. Pra vocês verem ó, o que acontece. Ó, a Fabiana aqui, ó, é prova de que as igrejas estão sendo dos homens e não de Deus, não do Espírito Santo. Gente, eu tenho vontade de chorar com isso, tá? Me dá uma tristeza, sabe por quê? Porque o Espírito Santo fica triste com isso. Deus quer nos libertar. Nós somos livres em Cristo Jesus. Para que entrar numa igreja? Para você viver numa prisão espiritual.
que você não pode exercer os dons que Deus te deu. Você não pode ministrar aquilo que Deus colocou na sua vida. E você não pode ir numa conferência que recebeu o Espírito Santo, porque o teu pastor não vai permitir. Fabiana, faz assim, né? Peça para Deus te dar essa orientação, tá? O melhor é você sair, mesmo que seja embaixo de maldição, tá? Eu vou estar na conferência também, se você quiser confiar em mim. Quando você chegar lá, pede que eu vou orar por você e repreender tudo que esse pastor jogar de maldição na tua vida, tá? E a gente te libera disso. Mas pra quê, gente? Pra quê? Isso não é Deus. Isso não é chamado de pai, não. É muito triste isso, gente. Eu fico muito chateada porque o Espírito Santo sente, tá? O Espírito Santo sente. O Espírito Santo dói. Dói nele. Dói. Dói. Os homens estão prendendo os filhos de Deus. Os filhos, os ungidos dele. Aqueles que ele levantou. Os homens estão prendendo por vaidade. Por medo de perder cargo. Ai, meu Deus. Senhor, falo pra vocês, eu estou chorando, gente. Ainda mais se o Espírito Santo se dói no Espírito Santo. Amém. Sim, Vavá, o dom de profecia, né? O ministério de profecia, principalmente. Mas um dos dons também de profecia. A gente escuta melhor a voz de Deus e discernimento de espíritos. Esses são os dois dons que ativam a gente para escutar a voz de Deus. Tanto que quando a gente vem para Cristo, que a gente recebe o Espírito Santo, o dom de profecia ele é ativo para que a gente possa escutar a voz de Deus nitidamente, tá? Então todos são ativos em dom de profecia, tá? Anota essa chave aí. Rebeca, eu também sou assim, eu sinto as dores, eu sinto tudo. Tanto que eu saio das mentorias assim, ó, esbagaçada, depois eu tenho que recompor, entrego tudo pro Espírito Santo para tirar de mim. Mirelle, eu não conheço. Se você puder me mandar qual é o Insta desse pastor, eu vou ver as pregações, eu vou estudar e eu te aviso, tá? Eu falo pra ti. Amém? Bruna, unção. Minha mão também treme, tá? Quando eu sou ativa, né? Ainda mais quando eu recebo uma partição da minha apóstola, quando eu tô no manto. Essa minha mão aqui começa a tremer. Eu não sei tremer ela assim, né? Mas ela treme sozinha. É muito engraçado. Às vezes eu fico lá deitada lá e a mão tá lá. É muito engraçado, gente. Ai, gente, peraí, deixa eu terminar de responder aqui. Letícia. Meu esposo louvando, Deus mandou ele ministrar a cura. Ele não ministra outro. Veio e ministrou ele. Por isso, Letícia, tem que escutar a voz do Espírito Santo, porque aí você não perde a oportunidade. Deus mandou. Se a pessoa não fizer, Deus vai levantar outro lá no ministério para fazer, tá? Stephanie, todos nós temos que ser ativos no dom de sonhos, porque isso é promessa. Tá escrito que nós iríamos receber, que Deus ia falar com nós através dos sonhos, né? Então, todos nós temos que sonhar, ter sonhos proféticos. Todos temos que liberar, tá? Então, quem não sonha, tá com bloqueio na área dos sonhos. E aí, é Satanás bloqueando para você não escutar a voz de Deus, aquilo que Deus tem para você prometido, tá? Então, vamos desbloquear isso em nome de Jesus. Na mentoria, eu vou desbloquear tudo isso, gente. Missionária, eu vou explicar tudo isso, gente. É uma aula, tá? Como saberia que o sonho vem de Deus? Isso é uma aula. Eu vou ter que ficar mais 1 hora falando aqui. Então, por isso que eu vou fazer. E vai ser um acesso, vai ser bem baratinho, tá? A mentoria em grupo, para que todo mundo tenha acesso mesmo, para vocês poderem aprender. Amém? E só vai ser para mesa. Eu não vou liberar aqui no Instagram. Então, se você não está na mesa, já vai lá, entra no nosso grupo do Telegram, tá?
Lúcia, manda mensagem pra mim, meu amor. Pode me mandar. É que eu tô com tanta mensagem, mas manda lá. Qualquer coisa, manda pra Bárbara, que eu quero a Bárbara me dar uma puxão de orelha pra me falar. Stephanie, você aperfeiçoa os dons, aprendendo sobre eles e ativando, usando eles, tá? Quanto mais eu uso, mais Deus derrama. Quanto mais eu falo, igual eu tô falando, ensinando aqui o dom de profecia, Deus derrama mais sobre minha vida. Juliana, se Deus falou pra você que é o Ministério de Libertação, e o Ministério de Libertação queima no teu coração, ele queima, né? Eu quero, eu sonho, eu gosto mesmo de libertação, gosto desse assunto, eu amo esse assunto. Libertação tá muito unido com o Espírito Santo, porque sem você escutar a voz do Espírito Santo, você não tem como você fazer libertação. Então, você tá no caminho certo, esse ministério é pra você mesmo. Letícia, quando alguém vem e ora na minha cabeça, eu tiro a mão, tá? Eu falo assim, licença, ou eu dou a mão, tá? Então, eu não gosto de ficar de olho fechado e nem de cabeça baixa. Eu já fico com o olhinho meio aberto assim, olhando pra ninguém enfiar a mão na minha cabeça, tá? O Victor, eu sonhei com 2 macumbeiras jogando feitiço no quintal de casa. Victor, isso aí é Deus te avisando que estão fazendo feitiçaria, macumbaria pra tua casa. Você tem que quebrar, tá? Faz conquista de território na tua casa. Quebra tudo isso, oração de guerra, tá? Em nome de Jesus. Dindi, pra mim explicar sobre isso, meu amor, sobre os profetas de ofício, é uma aula também, gente. É muito. Tem os profetas chamados e tem aqueles que nasceram, né? Mas Deus, como ter certeza? Peça discernimento para Deus. Fala, Senhor, me mostra. Eu sou uma profeta que Deus me chamou. Eu sou uma profeta que Deus nasci de ofício, que eu nasci assim. Qual é o meu ministério? Porque o ministério profético tem um monte, né? Então, tem que saber qual. Se é dimensional, profeta, né? De libertação, profeta de intercessão, profeta de exortação, tá, qual é o teu profético? Então, tudo isso é oração com o Espírito Santo. Missionária, você tem o dom de cura, tá? Você tem o dom de cura. Se as pessoas são curadas, quando você ora, você tem a unção de cura. Você tem um dom sobre a tua vida. Amém? Acho que eu respondi tudo da caixinha aqui. Consegui, eu acho, hein? Cleo, é porque a sua irmã estava orando, né, com o coração, com o Espírito. E aí você foi tocada com o Espírito Santo. Que coisa mais linda. Olha lá, a Juliana falou que queima no teu coração. Queima no teu coração, mulher? É isso mesmo. Melissa, é normal, tá? Quando a gente tem a visão aberta, a gente vê mais demônios do que anjos. Deus, ele só mostra os anjos para aquele que tem um coração puro, realmente, que não vai idolatrar os anjos, tá? Porque tem pessoas que vai pro caminho de idolatrar os anjos. Então, Deus, ele não mostra os anjos para todo mundo. Eu demorei também bastante tempo para poder começar a ver os anjos. Ciane, tem sim, tá? Pode ser que uma pessoa fale somente uma vez em línguas. E depois ela não fale mais, porque ela trava, ela começa... Porque, assim, você é batizado e fala em línguas, Satanás começa a falar na tua mente. Ah, isso não é língua de Deus. Isso aí é de Satanás. Você tá ofendendo o Espírito Santo. Gente, você não ofende o Espírito Santo assim não, tá? Deixa eu falar um segredo aqui pra vocês. Já vou finalizar. Deixa eu falar um segredinho aqui pra vocês. Sabe como você ofende o Espírito Santo? Quando você vê a irmãzinha rodando e você fala assim, nossa, lá na macumba é igualzinho. Sendo que você não tem discernimento de espírito para saber se aquela irmã tá no manto realmente do Espírito Santo ou se ela tá em Satanás. Se tiver em Satanás, você não tem que falar. Você tem que orar e repreender em nome de Jesus. Agora você chegar, por que tem tantas pessoas que caem no Espírito Santo e vai lá e a pessoa enfia a mão na cabeça expulsando o demônio? Não tem discernimento. Você ofende o Espírito Santo quando o Espírito Santo ele está fazendo algo e a pessoa fala que é de Satanás e não é do Espírito Santo. Aí ele se ofende, tá? Então assim,
essa seta na tua mente. Isso é Satanás colocando para você ficar chateada e você não falar mais em línguas. Então pode travar sim, mas vai destravar. Quando eu for fazer, né, a live sobre a oração em língua, gente, vocês vão destravar em nome de Jesus. Porque a gente vai fazer exercício, a gente vai orar em línguas, em nome de Jesus. E quem quiser ser destravado, vai ser. Não sei se vocês fizeram mais pergunta aqui, gente. Obrigado, Ivone. Glória a Deus, meu amigo. Fico muito feliz que você sempre está com a gente, sempre orando por nós. Deus é maravilhoso, Ele traz realmente os filhos dele para perto da gente quando a gente ora e fala, né? Traga os teus amigos. Eu fico muito feliz por Deus ter me dado os amigos dele. Isso é porque você precisa se fortalecer no seu espiritual, tá? Você expulsou o demônio, depois ficou doente por conta, né, que você sofreu ataque no sonho. Você estava realmente lutando. Stephanie, isso é discernimento espiritual, né? Se você sentindo esse perfume, esse cigarro, é porque tem demônio ali. Expulsa em nome de Jesus. Sai expulsando. Manda o cão sair. Dindi, se um monte de gente tá falando, mulher, é porque é. Tu tá com dúvida do que, pelo amor de Deus? Se Deus colocou e as pessoas estão te chamando, né, de profeta de ofício, é porque você é. Deus, ele mostra para as pessoas antes mesmo de você realmente saber se você é ou não. Shalom, seja bem-vinda de Fortaleza. Olha, cá, que forte, hein? Foi o Espírito Santo que te tomou ali para falar em línguas. Vou, David, mas eu vou botar lá no YouTube. Acho que eu não vou deixar aqui, não. Acho que não vou deixar aqui, não. Amém? Vocês têm mais pergunta? Acabou as perguntas? Mari, começa a orar para ele ter nojo de cerveja. Profetiza, fala assim, Senhor, em nome de Jesus, quando ele botar aquela cerveja na boca, ele vai vomitar, ele vai enjoar, ele não vai sentir vontade. É assim, mulher, guerreando na oração. Os dois. Letícia, é os dois. Você ganha autoridade se posicionando, fazendo, olha, quanto mais eu derramo, mais autoridade Deus derrama sobre mim. Eu vou subindo de nível todas as vezes que Deus vai, eu vou fazendo uma mentoria em grupo, eu vou fazendo masterclasses, mais Deus derrama sobre a minha vida. Autoridade, porque eu tô me posicionando em fazer aquilo que Ele mandou, mas eu sempre estou em oração, joelho no chão, amém? É triste, missionária, porque eles estão desprezando o Espírito Santo, né? Estão desprezando aquilo que aconteceu em Atos. Os dons são pra quê, gente? Serve pra quê? Se Deus colocou ali os dons pra gente usar, é o que serve de alguma coisa, né? Porque precisa ser usado pra lutar contra o inimigo, pra gente, né? Os dons é pro próximo, não pra nós. Mas a gente ativa o outro. A gente, né, vai levando o outro naquilo que Deus tá pedindo, direcionamento, né? Por isso que as pessoas estão se esfriando, porque os dons não são ativos. Gente, cura. Deus quer curar. Deus quer restaurar. Deus quer livrar. Se a gente não orar por cura, por que o povo não ora por cura? Um medo? É um medo de que, ai não, e se não acontecer, aí eu vou passar vergonha? Pelo amor de Deus, o que tu tem ali? Não é tu, é o Espírito Santo. Eu boto tudo na culpa no Espírito Santo. Eu falo assim, se tu não for curado, é o Espírito Santo que não quis. Vai conversar com o Espírito Santo. Ó, eu tiro o meu da reta. Porque é ele mesmo, não sou eu. Eu não tenho nada. Quem tem é o Espírito Santo, que tá em mim. Entendeu? Então vá orar por cura. Gente, a Bárbara tá aí pra não deixar mentir. Eu oro mesmo, eu oro onde eu tiver. Se Deus mandar orar por cura, por qualquer coisa, menos libertação, tá? Libertação a gente não faz em qualquer pessoa. Mas se Deus mandar orar por cura, eu vou orar por cura na praia. Eu vou, que nem a Bárbara veio aqui passar um fim de semana de mim. A gente foi lá, orou pela minha irmã,
que eu tenho certeza que nem era cristã, era da macumba, eu orei por cura por ela, eu vou no mercado, eu vou aonde eu estiver, eu oro mesmo. Não sou eu, é o Espírito Santo. Andy, eu não entendi. Eu não entendi a tua pergunta. Missionária não se vê mais, porque as pessoas não querem pagar preço, as pessoas não querem ver como que realmente faz, porque, gente, tudo tem um caminho, tudo é organizado, o reino de Deus é organizado, nós cristãos que somos desorganizados, e o povo não quer se organizar. Amém, gente? Vocês conseguiram entender? Shalom, minha amiga. Shalom, shalom, pastora Thalita. Elisa, é porque Deus colocou essa unção sobre você. Você tá com a unção de libertação. Glória a Deus, aleluia. Bota a mão pro céu e agradeça. Vitor, ó, eu falei, tá? Aqui, como que recebe os dons, né? Impartição, por você receber dos teus pais herança, ou você sozinho, orando, jejuando, para você receber, tá? Então, quem aqui, vamos orar logo, porque eu sei que o povo tá tudo querendo ir dormir, eu aqui falando. Então, levanta a mão aí. Quem quer receber o dom de profecia? Quem quer ser usado? Você precisa querer ser usado. Você gosta, Stephanie? Glória a Deus. Tem que chamar a presença, gente. Então, bota aí. A Carol tem fome. A Carol é fominha. A Carol é fominha. A Carol já possui, mas ela quer mais. Vamos, gente, sejam intencionais. Fala, eu quero. Eu quero ser ativo. Tem que falar, gente. Eu quero, eu vou receber. Sejam intencionais aí, gente. Mordida com essa cara. Agora nem perde. Já bota a mãozinha de novo. Ela já botou 2 vezes que eu quero e a mãozinha logo pra ela não perder. Já vai receber 3 vezes. Eu vou nem tomar vergonha, né? Tu já tem. Isso aí, gente. Vamos. Intenciona, vão desejando, vão gerando aí. A Gi também quer mais. Vocês são tudo fominha, né, gente? Mas, gente, vocês vão ser ativados, né? Ora, tenha discernimento, né? Pra falar sabedoria, tá bom? Por favor. Depois não vão vir chorando me pedindo socorro. Jéssica, eu fui usada. Eu falei, tava morrendo de vergonha, morrendo de medo. A Maior, eu quero receber mais. Ô, glória. Ô, glória. Isso aí, gente. Gente, que lindo ver tantas pessoas com fome, tantas pessoas com sede, querendo mais do Espírito Santo, querendo mais de Deus. Isso é muito lindo. Ai, Denise, pelo amor de Deus, eu vou catar vocês que já tem, vocês querem mais. Então, vamos lá, vamos para a oração. Então, fechem os olhos de vocês. Amém? Eu vou impartir com vocês o dom de profecia, tá? É bem rapidinho a impartição. Depois vocês falam pra mim que vocês sentiram. Ah, Jéssica, não senti nada. Normal. Não significa que você não recebeu, tá? Pode ser que você não sinta nada e você recebeu. Depois você vai ser ativo. Mas não esqueçam, comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. Vocês precisam ter comunhão. Amém? É Ele a chave.
Ele que dá, Ele que nos presenteia. Eu vou, né, partir com vocês aquilo que Deus colocou sobre a minha vida, mas é dele e Ele vai partir com vocês, vai ativar na vida de vocês. Então, fechem os olhos, vocês vão colocar a mão em posição de receber, tá? Todo mundo com a mão em posição de receber. Descruza a perna, tá? Porque descruzar significa que você está nas regiões celestiais negando. Então, você que não quer receber, mas está aqui ainda, quer escutar a oração, como é que se ora, como é que imparte, cruza aí que você não recebe, tá? Fica tranquilo. Mas você que quer receber, descruza o braço, descruza a perna, para você não ficar em negação. Põe a mão em receber, em nome de Jesus, Pai. Derrama, Senhor, não sei quantas pessoas vão estar aqui, mas que o Senhor derrame em dobro, em nome de Jesus, sobre a minha vida. Eu já recebo em nome de Jesus. Amém? Então, fechem os olhos. Quando eu soprar, vocês vão fazer um ato profético de respirar. Quando eu soprar, vocês vão respirar, tá? Isso significa, vocês vão imaginar que o dom tá entrando na narina de vocês, amém? Depois eu vou ensinar o livre acesso para vocês, vocês vão pegar mais um manto, vocês vão entender esse negócio aqui que eu tô falando. Mas a gente tá profetizando, é um ato profético. Eu vou soprar e vocês vão inspirar na hora que eu soprar, amém? Me acerta, Deus. Já acertou, Gito. Já tá cheia até o tutano, mulher. Eu não sei nem o que você faz mais nas minhas lives, mulher. Tu, tua mãe. Vocês já aprenderam tudo que vocês tinham pra aprender comigo. Vocês estão aprendendo tudo de novo. Ô, glória. Eu não sei como é que vocês aguentam escutar eu falando. Amém. Eu fico tão feliz de vocês estar sendo usada, de vocês ter evoluído. Eu só fico feliz por isso. Mas vamos lá, tá? Vamos. Vamos que eu falo demais. Vou parar de ler. Põe a mão pra receber, ok? Não se esqueça, quando eu soprar, respirem, tá? Fechem os olhos. Imaginem que Jesus está aí com vocês. Imagina que Jesus está com a mão sobre a cabeça de vocês, amém? Senhor, meu Pai, meu Deus, eu adentro agora em Tua presença, Senhor, para Te apresentar todas essas pessoas que estão aqui agora nessa live e aqueles que irão ver depois, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu me conecto espiritualmente com cada um. E eu peço, Senhor, que anjos ministradores, Pai, dos dons espirituais, esteja ao lado de cada um aqui presente, Senhor. Eu peço, Senhor, que eles estejam com um jarro, Pai, cheio de unção do dom de profecias, Pai. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu transfiro e imparto, Senhor, o que foi emprestado a mim, Senhor. Eu transfiro e imparto aquilo que você tem colocado sobre a minha vida no dom de profecia. O tanto que você tem, Senhor, falado comigo através desse dom. O tanto que eu tenho escutado a tua voz. O tanto, Senhor, que o Senhor tem me mostrado, Pai, para orientar nas mentorias, para, Senhor, dar direcionamento para essas pessoas, Pai. Que em nome de Jesus, que tudo que está sobre mim, do dom de profecia, Senhor, eu transfiro em parto com cada um aqui que deseja, Senhor, que eles recebam um dobro agora na autoridade do nome de Jesus. Recebam. Sejam ativos agora no dom de profecia. Sejam ativos agora, que o ouvido espiritual de vocês se abram agora. E que vocês estejam sensíveis a escutar a voz de Deus. Que dentro de vocês sintam a revelação de Deus, do escondido, do só o que Ele sabe, que Ele vai revelar para cada um na autoridade do nome de Jesus. É isso que eu oro e eu peço em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Amém? Ui, meu Deus do céu. Muitas pessoas estão sendo ativas aqui. Principalmente nos ministérios. Vocês vão ver coisas na igreja, vocês vão ver coisas de pessoas.
que é para vocês terem discernimento também, tá? Na hora de falar. Peçam sabedoria pro Espírito Santo quando vocês forem revelar, quando vocês forem falar. Nunca se esqueçam, falem com amor, tá? Muitos vão começar a escutar a voz do Espírito Santo. Muitos vão escutar e ter mais comunhão com Ele. Muitos de vocês serão destravados. Todos aqueles que estavam dormindo serão acordados. Todos aqueles que a fogueira tinha se apagado, que o primeiro amor morreu, estão sendo ativos essa noite. Vocês estão sendo ativos e sendo batizados novamente com fogo. O Espírito Santo está reacendendo essa chama e vocês vão ter mais fome, mais sede de mais profundo em Deus. Tem pessoas aqui que estão recebendo revelação da palavra. Pessoas que não pregavam vão começar a pregar com sabedoria e direcionamento do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai revelar a palavra. Tem pessoas que vai ministrar libertação com sabedoria também. Tem pessoas que vão ministrar em intercessão, serão líderes de intercessão, porque irão escutar tão bem a voz do Espírito Santo, que Deus vai mostrar para esses pastores, para esses líderes, essa pessoa. Em nome de Jesus, vocês estão tendo mais comunhão com o Espírito Santo a partir de hoje. Agora é com vocês. Reativar e permanecer ou perder. Isso é com vocês. Amém? Então, quando Deus falar, use. Ah, Jéssica, pode demorar? Ou pode ser amanhã? Claro que pode. Oh, glória, cheio de pó de ouro. Ai, gente, é muito lindo. Gente, meu nariz fica cheio de unção. E aí fica o choquinho. E ó, volta, vai aqui no meu rosto. Em nome de Jesus. Querida, arrepiou toda a glória. Foi derramado sobre vocês. Então, usem com sabedoria. Nunca se esqueça, tá? Os dons não são para nós. É para que nós possamos servir aos filhos de Deus com sabedoria, conhecimento e amor. Principalmente amor. Gente, eu tenho que ministrar sobre o batismo com amor. Olha, uma nuvem desfazendo. Que forte. Sim, muitas pessoas, sim, que têm a profecia, o dom de profecia, escuta a voz audível do Espírito Santo. Não quem fala, tá? Mas quem é ativo. Todos nós somos ativos no dom de profecia. Só que alguns exercem e alguns não. É que Deus te quebrantou, você foi cheia do Espírito Santo. A Erika recebeu pó de ouro, de Liana. O meu nariz é o meu, tá, gente? Se vocês começarem a sentir unção, tipo assim, uma eletricidade no nariz de vocês, é porque isso acontece comigo. Vocês estão recebendo de mim, aí isso vai acontecer com vocês também. E aqui, ó, no coquinho. Vocês sentem um monte de formiguinha, unção mesmo, eletricidade no coquinho da cabeça. Depois vocês me contam. Meu chofar até foi embora. Então, gente, fiquem com Deus, tá? Eu vou deixar essa live salva lá no YouTube, tá bom? Como passou mais de 1 hora, eu vou tirar daqui e vou botar lá no YouTube, tá bom? Missionária, olha a sua mão. Pega a lanterna assim, ó, do celular. E olha na palma da tua mão. Eu tô cheia de óleo hoje. Não, eu tô com pó de ouro também. Gente, é muito lindo isso. Você vai pegar o celular e você vai botar na palma da tua mão. Teve uma irmã que me mandou. Gente, o braço dela, assim, ó, tava cheio de pó de ouro. O meu também fica. Eu fico com o braço, eu fico aqui, ó. Uma coisa não dá pra ver. Põe assim, ó, na palma da tua mão e olha. Você vai ver. Você passa a mão assim. Tem, gente, tem padre que... Gente, se eu contar um segredo pra vocês... Ó, gente, eu tô falando, tem que ir embora, porque senão eu fico conversando com vocês. Deixa eu contar um manto, Thalita. Tem os padres que são
né, que recebem impartição de pastores, que aprendem sobre o Espírito Santo. Eles sabem sobre os dons, eles sabem sobre o Espírito Santo, tá? Então, eles têm a unção para expulsar, sim, bruxa, demônio, tá? É que eles têm um lado deles lá, que é exorcismo, eles fazem de outra forma lá. Só que eles também recebem ministração dos dons, tá? Eles sabem como funcionam os dons. Eu não sei, tem tanto nome, mas pode ter, viu? Mas confirma, meu amor. Pede pro Espírito Santo te confirmar 3 vezes. Cara, isso é unção. Isso é unção, Rosana. Chacoalhando é unção. Carminha, a gente sente, tá? Se Satanás tá lançando essa seta que é do diabo, eu tenho certeza que é de Deus. Ele tá tentando te confundir. Glória a Deus. Gente, eu tenho que ir. A Bárbara já tá botando um reloginho aqui pra mim. Ô, glória aí, tá vendo? Que benção, Gé. Pede confirmação. Então é esse o nome do anjo dele. Gente, que lindo. Ô, glória. A Alessandra tá com as pernas bambas. A gente vê que eu fico assim também. Eu tô tontinha, gente. Eu tô chapada na unção. Eu tô tontinha. Eu vou ter que ficar um pouquinho aqui quando eu desligar. Ainda recebendo assim, porque eu fico tontinha. Tá bom, gente? Um beijo. Fiquem com Deus. Na próxima quinta-feira, tá? A gente vai falar de outro dom. Vamos ativar outro dom. Você que quer ser ativo nos 9, continua, tá? Pega, manda para outras pessoas, para que mais pessoas possam ser ativas nos dons, para que a gente possa viver, né? O evangelho de verdade, o evangelho que Jesus vê as pessoas entender que Deus ainda está aqui. Gente, os dons é para mostrar que Deus ainda está conosco, que Deus é o mesmo de ontem, que faz ainda milagres, tá bom? Toda quinta-feira, tá? E domingo. Dos domingos eu não tô conseguindo fazer, mas esse domingo, em nome de Jesus, eu vou fazer. Então, domingo é culto, então é palavra. E quinta-feira é ensinamento. Então, eu vou trazer algum ensinamento pra vocês. Tá? Quinta-feira às 21 horas. Por que 21 horas, Jéssica? Por que não mais cedo? Porque eu tenho 2 filhos, porque eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho mentoria, tá? Eu tenho uma vida. Então, pra mim, só dá 21 horas. Tá bom? Se Deus permitir, a gente faz mais cedo. Mas Deus, pela minha agenda, só consigo esse horário. Amém? E eu ainda tenho que dormir cedo. Meia-noite eu tô de pé para interceder, e 2h45 tem oração da madrugada, que eu não perco, não. A Priscila tem brilho nas mãos, glória a Deus. A gente, eu amo ver testemunho, isso aumenta a minha fé também, tá? Então, gente, fica com Deus. Um beijo. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam ativos em tudo aquilo que Deus tem colocado sobre a vida de vocês, principalmente no dom de profecia, que vocês escutem a voz de Deus, que vocês tenham discernimento quando alguém vir profetizar ou quando vocês profetizarem para alguém, tá? Ô, Juliana, glória a Deus. Então, um beijo, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.